umas pessoas aí. Tem umas pessoas que caem quando começa a cantar, depois elas têm que autorizar de novo. Bom dia. A Evelyn está falando que a internet dela está ruim. A gente está gravando exatamente por causa disso, né? Quem tem algum tipo de problema, alguma coisa de conexão, ou não pode entrar no horário, depois acessa numa outra hora e não tem problema nenhum, tá, Evelyn? Então, se você cair, fique tranquila que a gente vai disponibilizar o link depois para vocês. Eu e o professor Luiz estávamos aqui conversando enquanto vocês iam entrando, né? E eu queria aproveitar para deixar também gravado esse recadinho para quem vê depois, porque assim, ó, nós estamos chegando essa semana, nós vamos completar, alguns já completaram, né? Eu, por exemplo, entrei em quarentena uns dias mais cedo, mas essa semana todo mundo chega a 100 dias, né? Então, é um período muito longo, né? E o que assusta a gente é a perspectiva de que a gente não vai passar isso cedo, né? Agora, Santa Catarina vai chegar num momento mais complicado, parece que os números estão aumentando no estado, então, aquilo que os outros estados já passaram um mês e pouco atrás, parece que, infelizmente, nós vamos viver. Está dando interferência? Eu não estou com mais nada ligado aqui. De certo, pode ser ter sido o meu celular que estava do lado do computador, já botei do lado aqui. Parece que nós vamos ficar nessa história de quarentena um pouco mais, né? Saiu um documento ontem, alguns alunos já me perguntaram se é verdade, né? Um documento do Estado dizendo que as aulas não presenciais estão autorizadas até dezembro. E o documento é verdadeiro, tá? O documento é oficial, só que mesmo o documento fala que algumas redes vão ter a oportunidade de fazer algumas aulas presenciais também. Então, nós não recebemos do governo do estado ainda nenhuma orientação, hoje, 25 de junho, nós ainda não recebemos orientação de como é que essas aulas vão ficar. Mas, de qualquer forma, vocês devem ter visto também ontem no noticiário, quando que o governo do estado de São Paulo, por exemplo, está falando que vai voltar às aulas presenciais no dia 8 de setembro, com 25% das turmas. Então, vai ser assim, esquema de rodízio e tal. E aí, o que eu e o Luiz... Vocês, alunos, vão precisar tomar uma decisão importante, né? Que é a seguinte: ou vocês procuram se adaptar a esse modelo não presencial e vão fazendo as atividades, entregando as coisas, chegar no final do ano com conteúdo e com notas e com participações suficientes para serem aprovados, ou vocês jogam fora esse ano e fazem o terceiro ano no que vem de novo, né? Então, essa é uma opção que vocês vão ter que tomar e muito conscientemente, porque assim, ó, eu estava falando para ele da minha faculdade, né? Eu estou terminando agora, vai até o dia 7 de julho, o 6º semestre. Aí, depois, lá na semana seguinte, já porque a gente não vai ter férias, né? Na semana seguinte começa o 7º semestre. Tem colega meu da faculdade que diz que não vai fazer a matrícula, que vai trancar a matrícula no 6º, vai deixar o 2º semestre parado, porque não quer fazer aula assim à distância e tal. É uma opção, mas eles vão se formar aí em meio de 2022, eles vão se formar no final de 2022, percebe? Vão atrasar 6 meses. Né? Então, na escola, nós não temos a aula semestral, nós temos a aula anual. Então, ou vocês se programam para aproveitar esse ano do melhor jeito que der para fazer, né? Ou vocês
realmente vão começar a se complicar, porque me parece, não é nada oficial, mas me parece que esse ano não vai voltar normalmente até dezembro, tá? Então, são coisas que são terríveis da gente falar, mas a gente precisa, certo? E aí uma outra coisinha que eu queria falar para vocês, e que também é muito importante, é assim, procurem cuidar da cabeça de vocês, procurem cuidar da organização mental de vocês, porque a gente de vez em quando dá umas enlouquecidas, né? Essa coisa de não ter nunca mais a vida normal da gente de volta vai dando uma mexida na cabeça da gente. Então procurem se organizar, procurem fazer atividades físicas, né? Eu estava falando para o Luiz que eu agora comecei a caminhar de manhã, porque a gente precisa se mexer e tentar organizar a vida da gente para esse novo normal, certo? Precisa começar a pensar nisso, porque parece que, infelizmente, isso não vai passar tão rápido quanto a gente tinha pensado, certo? Diante desse começo um pouco sombrio, vamos tentar falar de coisa boa, né? Vamos tentar falar dos trabalhos de vocês, do pessoal que está fazendo os trabalhos, do pessoal que está correndo atrás. E aí eu queria que vocês abrissem o microfone de vocês, né, para irem falando, irem contando para a gente como é que vocês estão, se vocês estão conseguindo produzir. Eu e o Luiz temos atendido bastante gente, né, Luiz? Essa semana que está perguntando, está orientando. Parece que quando falou de tema de TCC, vocês finalmente se animaram e vieram perguntar para a gente. É claro que nós ainda temos uma metade da galera que não está participando direito, né? E é uma preocupação minha e do Luiz também, e nós dois, por isso até que eu fiz aquela fala, que o pessoal vai ter que tomar uma decisão, né? Depois não adianta chegar lá em dezembro e falar assim, mas a gente ficou esperando voltar e não voltou. Sinto muito, né? Então, esses que não estão fazendo, a gente já sabe qual é que é a tendência de como é que vai acabar, né? Mas a gente quer tentar focar naqueles que estão fazendo. Então a gente queria ouvir de vocês quais são as dificuldades, o que está rolando, como é que está indo. A gente viu que tem bastante gente produzindo. E aí a gente quer saber de vocês se está dando certo, se não está, quais são as dúvidas. E outra coisa que a gente quer que vocês falem também é se a gente já apresentou para vocês o More, que é para vocês colocarem lá como é que faz a referência, porque a gente não lembra. Eu lembro que a gente já falou dele, mas eu não sei se a gente já mostrou ele para vocês. Então, deixar o Luiz falar as boas-vindas dele também, mas aí pedir para vocês irem falando sobre isso, tá? Vamos lá? Então, Curísticos, né, bom dia, né, obrigado para vocês estarem participando aí mais uma semana com a gente está, né, nesse processo, né, chegando a 50% dos nossos objetivos da aula de estágio. O que eu tenho sentido, assim, são os dois extremos, né, tem trabalhos muito bons, né, temas muito interessantes, porém a gente tem uma galera aí que, né, que não se apresentou ainda, que não correu atrás, e até semana passada, se eu não me engano, eu fiz mais ou menos já meio que um fechamento né, para saber como é que está a média de vocês em relação ao estágio. E muitos alunos me preocupavam, né, então eu passei essa relação para Vanessa, para Maria José, né, perguntando, né, realmente se os alunos vão começar a produzir, vão começar a correr atrás, porque o ano está passando, né, e de nada, principalmente a nossa preocupação é que vocês vão se sobrecarregar. Então, vai ter um momento que vai chegar lá em outubro, né, em novembro, que para passar de ano vai ter que entregar todos os trabalhos de estágio. Então, não tem recuperação, né? E o que eu tenho percebido também ainda é que né, a gente já falou isso, que os alunos, a cada estágio é um trabalho de construção em conjunto, entre o aluno e o professor. Então, tem aluno que coloca o trabalho, a gente corrige,
daí esquece de enviar, daí fica lá pendente atividade, daí diz assim, ô fulano, vamos lá, e aí, eu fiquei esperando o professor dar retorno. Então, já tinha passado mais de 20 dias que a gente já tinha colocado os comentários, e o aluno não entra com frequência para ver. Então, assim, vocês têm um prazo final, não deixe para a última hora, que nem a gente sempre fala, acho que é uma das palavras que vocês vão mais ouvir da gente, não deixe para a última hora, porque a gente consegue corrigir, consegue trocar ideia, consegue melhorar, e quanto mais orientação vocês tiver, melhor vai ser o resultado de vocês. Então, assim, nessas últimas semanas, né, essa semana e na outra, eu fiquei disponível para conversar em relação aos temas. Poucos alunos, né, realmente procuraram. Eu tenho até anotado aqui, quem que eu conversei mais foi a Camille, a Larissa Zeferino, a Laisa, a Kathleen, o Matheus, a Ana e o Arthur. E o Jean que a gente conversou ontem. Então, assim, de basicamente sexta-feira, por exemplo, não entrou ninguém. Eu estava aqui amanhã toda disponível para conversar, e agora a gente olhando aqui no mural do Classroom, são assim também, basicamente são esses alunos que postaram alguma coisa, né? Tem algum outro, né? A Sara, eu vi que postou, a Bianca, né, que postou alguma coisa ali. Então, não se chega nem a 50% da turma que está realmente produzindo, e isso me preocupa, né? Então, se tudo ocorrer bem, né, e se a gente continuar nesse ritmo de trabalhos, a gente acredita que esses alunos que estão produzindo vão deixar tudo entregue em meados de outubro, tudo prontinho, inclusive com a apresentação. Né? Por que eu falo isso? O próximo passo é a fundamentação teórica do artigo. Então, a entrega do trabalho provavelmente vai ser ali em meados de julho. Depois a gente tem o resultado de pesquisa que vai ser em meados de agosto, e ali no início de setembro vocês vão entregar já o restante, que é a introdução, o resumo, a conclusão. Então, ali no início de setembro, que a gente vai dar o retorno para vocês em meados de setembro e início de outubro, então vocês entregam, de fato, o artigo, né, e ali, a partir da segunda semana de outubro, a gente já pode até fazer as apresentações daqueles alunos que entregarem tudo no dia. Isso não justifica para aqueles alunos pendentes que já fizeram o estágio, que estão deixando vou ver lá na frente, porque a gente vai fazer eles apresentarem em meados de outubro. Então, até meados de setembro tem que estar com tudo certinho para poder fazer a apresentação. E é claro que é o aluno que está atrasado, né, tem aluno que já fez o estágio, mas que não entregou nenhuma atividade, né, e esses aí vão ter que correr atrás a partir do segundo semestre, para até ali início de novembro tá tudo ok para poder passar de ano, né, caso assim desejar. Certo? Acho que da minha parte seria mais ou menos isso, né? Eu estou bem orgulhoso, assim, dos temas, né, dos poucos que eu vi ali, o pessoal que apresentou uns temas bem interessantes, assim, entenderam bem a proposta ali do trabalho, é claro que tem um ajuste ou outro, né, mas eu tenho boas expectativas e esperança no que vocês vão apresentar, certo? Agora é com vocês, agora vocês falam aí o desafio de vocês. Um por vez, tá? Eu não sei, às vezes eu fico pensando, eles colocam isso aí, deixam no mudo, diz que entrou na sala, mas fico fazendo outras bobiças, né? Eu acredito que é isso. Você sabe que na faculdade a gente entra assim, né? E aí outro dia eu fiquei olhando, só de sacanagem, eu fiquei esperando na hora que acabou a aula. 4 ficaram na aula, e o professor saiu, todo mundo saiu, e aqueles 4 não saíram, porque eles não estavam lá, entendeu? Eles nem viram que ela acabou. O professor, ali na forma do coisa, tipo, eu tenho que colocar o nome do aluno, tipo, conforme o coisa, eu tenho que colocar direto, assim, para escrever. Cadê? Onde é que tá? Eu esqueço. É,
Então, assim, ó, tu tens que fazer que nem a gente tem trabalhado, anexar ali a atividade no documentos online, né? Coloca, às vezes nem precisa colocar o teu nome, né? Porque tu já tens o teu nome lá. Eu sei que acho que o teu tu anda trocando ali, já botasse os 3, 4 nomes, né? Então, às vezes o aluno que não está ali no Classroom com o nome dele, coloca o nome em cima da atividade, só para a gente não precisar entrar no e-mail e ver quem é. Então, ali você já coloca o documento, dentro da atividade documento online, e ali escreve, né, o tema, o ambiente, o título, problemática, justificativa, coloca tudo ali dentro, conforme aquele exemplo que a gente deu e da última aula que a gente explicou. Quem mais? Pessoal, a gente já mostrou para vocês o MOR, daquele negócio de fazer referência e fundamentação, né, não? Tá. Então, professor André, acho que tu poderias mostrar que tu que conheceu a plataforma e que mostrou aí, explica aí para a gurizada aí como é que funciona. Já que agora eles aprenderam a fazer as citações, as referências do jeito manual, né? Agora a gente vai querer facilitar a vida deles. Vai lá. Primeiro fizeram a gente sofrer, né? Aí agora vou explicar o negócio. Mas o processo é justamente esse, né? É ensinar o caminho das pedras, né? E agora a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, existe uma ferramenta ali que facilita bastante na construção das referências bibliográficas, que eu achei sensacional e fica bem formatado, bem certinho. Daí o professor André vai mostrar para vocês. Isso. Na verdade, a gente deixa nesse primeiro momento vocês fazerem manual, para vocês entenderem como funciona o processo e por que que existe o processo, né? Porque muitas vezes eu mostro ali o MOR para vocês, e aí depois o aluno fala assim, tá, mas e quando é mais de um autor? E quando é não sei o quê? E não sei o que lá? Então, primeiro é legal que você conheça aquele monte de variáveis, para depois você no MOR também tentar entender e buscar como é que estão as diferentes ali. Eu vou tentar apresentar aqui, o meu computador normalmente trava quando eu tento apresentar, mas vamos ver se rola. Me digam aí se vocês estão vendo, porque daí a gente vai conversando. Foi? Pois é. O Meeting está compartilhando a sua tela, diz aqui. Ah, agora está indo. Isso. Você está apresentando para todos, deu certo? Isso. Agora deu certo, daí só entra lá no MOR lá. Tá, vamos lá. Vou abrir aqui então uma janelinha. E aí, MOR, UFSC. Certo? E aí aqui é o primeiro bonitinho que aparece aqui. Ó. Vocês estão vendo aí, né? Aí aqui, galera, vai ter o seguinte. Tá vendo aqui desse lado direito? Todos os tipos de coisas que você pode ter e pode usar para colocar no seu trabalho, tá? Então, você primeiro tem que identificar o que é o seu trabalho. Se ele é um livro, se ele é um periódico, se ele é um periódico é tipo um jornal, uma revista, né? Se ele é um documento exclusivo em meio eletrônico, ó, uma homepage. Tem gente que não sabe nem o que significa homepage. Homepage é página da internet, certo? Então, enfim, tudo que você vai usar tem aqui como você citar, ó, se é uma lei, né? Se é uma lei, se é uma decisão judicial, tudo está aqui, ó, bonitinho. Filme, você pode citar filme e vídeo, então você tem que escolher o que é, tá? Vamos aqui partir para o que é o mais comum, ou que deveria ser o mais comum, que é o livro. Então, eu vou citar um livro, certo? Aí aparece aqui essa tela. Nessa tela aqui, ó, tem coisas que são obrigatórias e coisas que são opcionais. Então, tudo que tiver o asteriscozinho do lado é obrigatório, tá vendo aqui, ó? Obrigatório. Então, eu vou pegar aqui um livro qualquer, vamos lá.
eu pegar aqui, esse aqui mesmo. Stuart Mill, certo? O governo representativo. Aí vamos lá. Eu sou obrigado a colocar o título, então vai lá. O governo representativo, certo? Local ou cidade que ele foi impresso. Eu tenho que abrir aqui, ó. Aí aqui dentro, às vezes na primeira, segunda página aqui, tem o lugar colocadinho aqui dentro. Esse aqui foi São Paulo. São Paulo. Aí número de página, se é online, se não... Ó, aqui tem, é online. Quando você pega lá, então, no Google Livros, por exemplo, você coloca aqui, ó, é online. Aí vai perguntar onde você pegou e que dia que você acessou, certo? Tá? Mas o meu não é online, então vou colocar aqui, não. Aí aqui, tipo de autor, pessoa física, porque foi um cara que escreveu. Se tivesse sido o Senac, aí não é uma pessoa física, é uma entidade. Se tivesse sido a Secretaria de Turismo de Bombinhas, aí é um órgão governamental, certo? Então, pessoa física, tá? Aí, subtítulo não precisa, a editora precisa. A editora é Escala. Escala. Série não precisa, aqui não tem nada. Autor, Stuart Mill, certo? O número da edição também não é obrigatório, tá vendo aqui, ó? Mas o ano é. Então, vou lá de novo, lá dentro do livrinho, ver que ano que ele foi impresso. Esse aqui... Cadê? Aqui, 2008. 2008, certo? Não, não é aqui. Aqui embaixo. 2008. Pronto. Tudo que era obrigatório, eu preenchi, certo? Agora eu vou aqui embaixo em gerar referências e citação. E aí aparece aqui, ó. Tá vendo? Referência e citação. Percebam que a referência é aquilo que vai lá no final. Lá no final do trabalho, onde tem lá referências bibliográficas, vai isso aqui, ó. Você pega aqui, copia aqui assim, certo? E joga lá no teu trabalho, tá? E aqui, ó, tem citação com autor incluído no texto, citação com autor não incluído no texto. O que que é isso? É a citação direta e a citação indireta. Certo? Então, se você vai citar o autor do jeitinho que está lá, entre aspas, você vai colocar ele desse jeito. Se for... Professor André, Oi. verdade, aí é... Quando é citação direta, tem a página, né? Então... Sim, mas é que eu não coloquei a página lá, né? Então, na verdade, ali, quando fala de citação com o autor incluído no texto, é como se fosse, a citação, ela faz parte ali do texto. Então, por exemplo, assim, né, conforme o autor 2018, que explica tal coisa. E, às vezes, pode ser que não quer incluir no texto esse autor, né, e daí simplesmente vai lá e coloca um conceito do 1000, né, e no finalzinho, que daí abre aspas, daí coloca ele como se não fosse incluído no texto. Então, é isso. Mas aqui, Luiz, você pode colocar aqui, ó, eu esqueci de falar disso, bem lembrado. Aqui você pode colocar assim, ó, segundo o autor 1000, aí você vai colocar entre aspas, certo? Aí aqui, isso. Ó, nesse 2008 aqui, você tem que colocar antes do 2008 o P ponto e o número da página, certo? Isso. Bem lembrado, porque eu já tinha esquecido da página. Mas é isso aqui, ó. Aí, se você quer criar, por exemplo, vamos falar aqui de um artigo que é eletrônico. Cadê? Aqui, documentos em meio eletrônico, homepage. Aí você clica aqui, aí o que pede são outras informações, tá vendo? Ó? O que é obrigatório? O título, certo? O autor, tá? O endereço onde você pegou, e o dia, o mês e o ano que você acessou.
São essas as questões que são obrigatórias da homepage. E assim vai, cada um aqui tem uma coisa, se é um artigo eletrônico, se é um artigo de jornal, um artigo de revista, se é uma monografia, né? Uma monografia é um artigo científico que o Luiz vive falando para a gente pegar os artigos lá e tal. Então, assim, cada coisa que você vai pegar, se eu quero citar um filme que eu assisti, tem aqui, ó, filme. Aí o que é obrigado a ter no filme? O título do filme, o local do filme, a produtora do filme, o ano que ele foi rodado, certo? Essas são as coisas obrigatórias. É claro, galera, que quanto mais informação tiver, que nem a gente estava falando lá do livro, quer ver aqui, ó, monografia, livros. Aqui tem, ó, o número de páginas para você colocar, né? Tem a série, a edição, essas coisas todas, dependendo do livro que você pegar, vai ter. Se tiver no livro que você está usando, você coloca lá. Esse aqui do Stuart Mill que eu peguei não tinha, mas se pegar aqui o nosso querido Mário Beni, vai ter lá. Editora Senac, aí vai ter lá a edição do livro, ó, 11ª edição, né? Vai ter um monte de outros dados. Então, aí você quanto mais completinha for a informação, melhor para você fazer o trabalho. Certo? É horrível a gente apresentar porque a gente não enxerga ninguém. Deu mais ou menos para entender o que eu estava falando? Deu sim, tá bem claro, né? Então, na verdade, a gente deixa esse plus para vocês, essa facilitação, né, de acesso de informação, agora no momento que vocês vão fazer a fundamentação teórica do artigo de vocês. Então, assim, ó, só para esclarecer também para vocês alguns pontos, né, que não foram esclarecidos. O relatório final de estágio que vocês entregaram, ele vai ser avaliado com 2 notas. Uma nota vai ser a de metodologia científica, né, que eu vou corrigir, e uma outra nota que é de conteúdo, que é o professor André que vai corrigir. Então, a gente já começou a corrigir de alguns alunos, começando pelo 301, e ali nos comentários particulares a gente vai colocar a nota, né? Então, esse trabalho vocês vão saber a nota que vocês tiraram. Então, ali eu já coloquei nota de metodologia, que é de formatação. Daí, ali, então, a gente tem né, eu fiz um critério de avaliação, né, então ali a gente vai descontando se o aluno esqueceu de espaçamento, de colocar a página, enfim. E daí o professor André vai vir em seguida corrigindo o conteúdo. Então, todas essas correções, essas considerações que a gente fazer no trabalho de vocês têm que ir até o final do ano, até a entrega do artigo científico, vocês têm que corrigir esse trabalho. Então, não precisa devolver para a gente agora para corrigir, né? Se vocês na semana que vem receber e querer corrigir, né? Corrige, né? Fica atento ali às observações, né? E deixa ali em stand-by, porque quando for a entrega final do artigo, vocês vão ter que anexar os 2 trabalhos juntos, e daí, então, ali a gente vai cobrar novamente mais uma nota de relatório, né, vendo se vocês atenderam todos esses comentários e esses pedidos. Então, a gente já começou a fazer isso, só que a gente não consegue fazer com frequência, porque a gente precisa ficar atendendo o aluno, atende a escola, faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente está indo bem devagar, e a gente vai dar uma pausa, principalmente na segunda-feira, que a gente já combinou que a gente vai corrigir todos esses esboços do TCC que vocês vão entregar amanhã, eu e o professor André de forma conjunta, né, para a gente alinhar as ideias, ver se vocês entenderam, corrigir, porque às vezes vocês vão pedir orientação para uma orientação para o outro, para nós dois saber o que cada um vai falar e o que vai tratar e defender no artigo científico. Então, essa correção a gente vai fazer simultâneo junto, né, até talvez aqui pelo Meet, a gente compartilha a tela, faz a leitura, e daí para fazer a devolução mais rápida possível para vocês fazerem a próxima etapa, que é a fundamentação teórica, certo? Então, posso explicar, professor André? Tem mais alguma observação? Posso explicar? Tá. Então, galera, eu vou compartilhar, ali eu fiz algumas observações.
Vou compartilhar a minha tela também. Daí vocês falam para mim se deu certo ou não, tá? Opa. Aí foi. Oi? Foi. Então, assim, ó, a partir de amanhã, a gente vai criar essa nova atividade. Então, para vocês já irem pensando ó, dentro do que vocês vão apresentar, né, de esboço, de ideia para defender de estudo, que seria a primeira etapa do artigo científico de fato. Então, assim, ó, para vocês entenderem, o trabalho ele vai ser construído em 3 etapas. A primeira etapa é a fundamentação teórica, que é essa que vocês vão entregar primeiro. Depois é o resultado de pesquisa, né, que para mim é uma das partes mais importantes do trabalho. E por último, né, a introdução, resumo, conclusão e as referências bibliográficas. No entanto, o que vocês vão utilizar basicamente para fazer a pesquisa vai ser agora nessa primeira etapa. Então, se vocês construírem a fundamentação teórica, eu sugiro que vocês já vão fazendo as referências bibliográficas, né, agora já tem ali a plataforma do MOR, daí vocês já vão fazendo junto, né, por que isso? Se vocês fizerem a fundamentação e não deixarem salvo os locais onde vocês pesquisaram e vocês utilizaram, lá na frente pode ser que vocês não encontram. Então, a gente vai cobrar, né, então, assim, ó, o autor tal não está citado no texto, precisa fazer referência à referência, né? Então, a gente vai cobrar de vocês na terceira etapa, não nessa primeira. Só que eu sugiro que vocês já façam esse trabalho alinhado, porque a gente vai cobrar lá na frente. Então, assim, qual que é a formatação dessa fundamentação teórica? Vocês vão colocar ali, eu coloquei Capivara da Silva Júnior, que é o nome do aluno, né? E abaixo, em caixa alta negrito, vocês podem utilizar 3 tipos de subtítulo, né? Seria fundamentos teóricos, fundamentação teórica ou contextualização teórica. E fazer um subcapítulo, né? Com base. Oi? Ô, Luiz. O que tu tá apresentando aí? Acho que é coisa da Cecília. Nós não estamos enxergando isso. O quê? Nós estamos enxergando a atividade do 2º ano. Que isso? Deve ser coisa da Cecília. Eu acho que é da tua... É da Cecília? Por isso. Tá, peraí. Mas aqui pra mim aparece tudo certinho? Não, para nós apareceu a atividade da Cecília. Meu Deus, que loucuragem. Eu vou interromper o compartilhamento. Eu estava esperando tu mudar a tela, mas aí não mudou. Mas para mim aqui já abriu tudo, estava tudo certo. Google Drive, tudo. Olha, ó, tu vê. E vocês bem danados, nem falando nada para mim. Tá. Eu esperei achando que você ia mudar a tela, mas aí você não mudava a tela. Eu falei, uai, tem alguma coisa errada. Deixa eu ver. Uma guia do Chrome? Então, fundamentação teórica, documentos do Google. Vê se foi. Aí, agora sim. Olha, tu vê. Eu tava vendo bobiça, né? Imagina. Ainda bem que você é um homem sério. Eu sou um homem sério, Então, assim, ó, Então, né, como é que é a formatação? A formatação é dentro daquelas margens, né, de 2,5, 3, enfim. Então, ali vocês vão colocar o nome do aluno, botei aqui Capivara da Silva Júnior, que é só ilustrativo, e daí vocês já partem para o item 2. Por que item 2? Porque o item 1 é a introdução, e a introdução a gente vai deixar por último. Então, tem os fundamentos teóricos, né, fundamentação teórica ou contextualização teórica. Vocês podem optar por uma dessas 3 nomenclaturas. E no subcapítulo, daí vocês vão falar, né, lembrando ali que a gente pede para vocês, né, falar da parte mais abrangente para o assunto mais específico de vocês, né, e ali em tópicos. Então, em cada tópico vai ser um subcapítulo. Então, geralmente a gente vai iniciar falando sobre os conceitos né, sobre o turismo.
Então, vocês vão fazer a fundamentação teórica de acordo com o tema, né, e a formatação da BNT. No entanto, aqui eu já vou fazer até essa ressalva aqui e deixar bem frisado isso. O aluno, ele só vai poder fazer essa atividade se após a correção do esboço do TCC feito por nós, que vai ser segunda-feira, e estar com todas as atividades realizadas, que seriam o relatório final, o protocolo de ambiente humano, o protocolo de espaço físico, a oficina de metodologia de trabalhos acadêmicos feitos. Então, para vocês começarem a construir o artigo de vocês, vocês têm que cumprir com a etapa dos relatórios e dos protocolos de estágio, que são 4 atividades, certo? Então, até aqui eu sugeri que, para cada subcapítulo, não se prenda em apenas a um autor, né? A gente já comentou anteriormente. Vocês procurem, no mínimo, 3 autores diferentes, né, utilizando as citações diretas e indiretas. Então, então tem que fazer o recuo certinho, com os espaçamentos simples, né, colocar os textos citados, né, referenciados entre aspas, enfim, atender ao que se pede das normas da ABNT. A partir de amanhã, de segunda-feira, a gente vai ter uma noção, né, de como é que vai ser os instrumentos que vocês vão utilizar, se vai ser quantitativo, se vai ser qualitativo. Então, para quem vai fazer quantitativo, né, ou pessoas que vão fazer o uso de entrevistas, dá para trabalhar meio que paralelo, né, vocês já irem também pensando no resultado de pesquisa, que é a segunda etapa. Então, o foco principal avaliativo é os fundamentos teóricos, né, só que daí vocês também podem já ir pensando, né, e conversando com a gente nesse meio tempo, esclarecendo as dúvidas sobre, né, o que vocês vão perguntar, mostrar, se querem ajuda para fazer o formulário no Google, né, enfim, a gente estaria à disposição. Então, ela é bem simples, né, o que eu já tenho conversado com alguns alunos também, eu vou até parar aqui a compartilhar. O que eu tenho conversado com alguns alunos é o seguinte, tem alunos que conseguem desenvolver bastante o texto, né, que gostam de escrever bastante. Então, não pode ser nem muito... vai ser postada amanhã, eu vou postar, tá, Sara? Não pode ser nem muito objetivo, né, com pouco conteúdo, mas também não pode ser muito extenso, né, que passa de muitas páginas. O ideal é que o trabalho final de vocês tenha, né, isso com introdução, com fundamentação teórica, resultado de pesquisa, metodologia, conclusão, referências, em torno de 12 a máximo estourando 30 páginas. É o máximo mesmo. Então, o ideal seria, assim, entre 25, 28, né, 28 páginas no máximo. Então, a gente vai estar corrigindo esses trabalhos de vocês, esses esboços, né, principalmente ali dando as orientações no geral. Então, se a gente colocar ali as observações, precisa definir melhor a fundamentação teórica. Fundamentação teórica seria o conceito de turismo, sobre alimentação, sobre restaurante e o tema do aluno. Se isso não tiver na ordem, a gente vai corrigir, daí você não precisa ficar corrigindo, mandando de volta para a gente, né? Já se atentam a esses subcapítulos para fazer a fundamentação teórica. Então, esse trabalho, ele é avaliativo também, tá? A gente avalia esse esboço, né, porque tudo tem que ser avaliado, porque senão os alunos não entregam, né? E então, e serve como um norteador para vocês mostrarem as ideias de vocês, né? Então, a partir dessa correção que a gente vai fazer segunda-feira, aí a gente começa propriamente dito com o trabalho de final de vocês. Pessoal, isso que o Luiz está falando é super importante, assim, ó. Até nas orientações que eu dei essa semana, a grande maioria era sobre isso. O pessoal estava com um pouco de dificuldade, quando a gente fala nessa pirâmide invertida, né? O pessoal estava com dificuldade de entender o que é isso e qual é a importância. E a importância dessa parte aí da fundamentação teórica, ela é total, porque é isso aí
que vai dizer se o teu trabalho é um trabalho acadêmico ou se é um trabalho de achismo, né? O que determina um trabalho acadêmico é a fundamentação teórica dele, né? Então, assim, uma coisa é eu achar que, vamos pegar um exemplo aqui bem bobinho, eu trabalhei lá numa pousada, e na recepção, e eu acho que não dá para fazer um atendimento de recepção decente sem ter aparelho de telefone. Tem que ter um aparelho de telefone, né, tem que ter uma linha telefônica para fazer o trabalho de recepção bem feito. Então, esse é o meu tema, digamos assim, a importância da linha telefônica para o atendimento da recepção, certo? Não basta eu fazer um texto com 30 páginas bonitinhas, dizendo que eu acho muito importante, porque enquanto eu trabalhei, o telefone era fundamental, porque se não tivesse o telefone, eu não conseguiria me mexer e tal. Não basta falar do que eu acho, do que eu acredito, do que eu penso. Eu tenho que reforçar isso com textos que comprovem isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque a minha opinião, não é que ela não é importante, mas ela é única, sobre uma empresa específica. Então, eu não posso dizer que academicamente aquela informação é relevante se ela aconteceu em um lugar, numa empresa, com 15 unidades habitacionais, numa cidade, de um estado do país, entende? Eu preciso comprovar que aquilo acontece na maioria das empresas. E como eu não vou conseguir fazer uma entrevista com a maioria das empresas que existem no país, como é que eu vou comprovar isso? Com gente que já fez esses estudos e essas pesquisas em outros lugares. Então, eu vou ler, eu vou estudar sobre isso de outras pessoas que já fizeram, tá? Tem gente que pergunta isso para mim e para o Luiz todo ano, esse ano vocês ainda não perguntaram, mas tem gente que pergunta todo ano assim, professor, mas eu não posso falar de nenhuma novidade? Eu tenho que falar sempre de alguma coisa que já fizeram ou que já falaram? E a resposta é sempre a mesma, né? Academicamente falando, você vai fazer um estudo sobre uma novidade que ninguém escreveu ainda no seu doutorado. Sabe quando a gente fala que você faz a graduação, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado? Então, o que muda nessas graduações? Muda exatamente isso. Na graduação, na pós-graduação, a gente estuda em cima daquilo que as outras pessoas estudaram. No mestrado também, embora a gente também já crie uma linha de pesquisa nova, às vezes, e vá fazer uma nova interpretação daqueles estudos. Para você se formar doutor, você tem que provar uma tese que ainda ninguém provou. Então, aí é uma novidade mesmo, né? Mas para vocês verem como isso é difícil, como não é uma coisa assim que eu faço do dia para a noite, né? Então, assim, nós aqui em nível médio, nós vamos manter a nossa humildade, né? E vamos tentar fazer isso, comprovar a importância de alguma coisa ou trabalhar sobre a aplicação de algum estudo e tal, mas reforçando isso com estudos acadêmicos que já foram feitos por outras pessoas, tá? Então, essa questão da formatação teórica, da fundamentação teórica, ela é muito importante, porque eu tenho que trazer essa coisa para dentro do meu texto, mesmo que seja discordando, porque eu não preciso achar só fundamentações teóricas que eu comprove, porque é aquilo que a gente também fala. Por que os livros são escritos? Os livros são escritos mostrando como é que foram as experiências em alguns lugares, né? Então, por exemplo, eu estava falando agora de fazer um livro sobre o MEP, sobre esses 15 anos do MEP. Por quê? Porque quando a gente foi criar o MEP 15 anos atrás, a gente não criou o MEP da cabeça da gente, não acordamos um dia assim, né, tivemos um estalo e falamos, vamos fazer um curso técnico assim, assim, assado. Não.
A gente foi criando em cima daquilo que já existia de modelo no Brasil inteiro, certo? Usamos um monte de livro, um monte de teoria sobre um monte de coisa que já tinha sido feita nesse sentido, né? E aí agora nós temos a nossa própria experiência. Então agora nós podemos falar do que nós fizemos igual os outros e deu certo, o que nós fizemos diferente dos outros e deu certo, e o que deu errado, né? Então agora nós já temos a nossa própria experiência. Mas a gente faz isso embasado em estudos de outras pessoas. Deu para entender? Então eu preciso que vocês estudem. E aí a gente precisa que esses estudos não sejam feitos em cima de blogs, tá? Esses estudos têm que ser feitos em cima de livros, em cima de artigos científicos, em cima de coisas que sejam estudadas na academia, certo? Por isso que eu e o Luiz pegamos tanto no pé com relação a essa coisa da fundamentação teórica, tá? Falando assim, genericamente, às vezes é mais difícil de vocês enxergarem. É por isso que eu e o Luiz vamos sentar segunda-feira à tarde, para a gente já tentar organizar ver o que vocês estão pensando, o que vocês estão produzindo, dar os retornos para vocês o quanto antes, para a gente também ir organizando, né? Mas pelas orientações que eu dei essa semana, o pessoal que está fazendo já está começando a entender que você vai começar falando do assunto mais geralzão, que para todos vocês vai ser turismo, né? E aí você vai afunilando para a tua área específica. Então, ontem uma menina me perguntou sobre uma agência de viagens. Então, ela vai falar sobre turismo, vai falar sobre agência de viagens, vai falar sobre a agência dela, até chegar no ponto que ela está querendo conversar, entende? O outro fez uma pousada, então vai começar no turismo, vai falar de meios de hospedagem, vai falar de pousada para chegar na pousada dele e no problema que ele quer trabalhar, entende? Então você começa do assunto macro até chegar no teu assunto específico, né, Luiz? Exatamente isso. É uma observação que eu tenho sentido, né? Desse funilamento, vamos dizer assim, tem que cuidar, porque, por exemplo, tem alguns assuntos que vocês não vão encontrar. Por exemplo, eu vou citar, né, não é de forma de expor os alunos, mas eu vou citar alguns exemplos de vocês, sem citar os alunos, né? Falar sobre turismo de cruzeiros em Porto Belo. Provavelmente não vai ter referência de autores falando especificadamente sobre isso, ou de pizzarias em Bombinhas. Então, tem que cuidar, porque o que vocês vão falar vai estar lá no resultado de pesquisa. Então, vocês vão situar o leitor dentro da área de estudo de vocês, do que vocês vão falar. Mas para mim falar sobre pizzaria, eu vou precisar falar, né, sobre alimentação, sobre tipologia de restaurante, aí vai falar sobre algum outro assunto. A mesma coisa sobre cruzeiros. Como é que eu vou falar de cruzeiros sem falar de turismo, sem falar de planejamento de destinos, enfim. Então, tem que cuidar também para não funilar demais, porque vai chegar lá no finalzinho, lá vocês não vão encontrar referências sobre aquele determinado assunto, que é o que vocês vão despender energia para o resultado de pesquisa. Outra consideração importante, cuidar com plágio. Mas, professor, fui eu que li, eu peguei lá o artigo, eu li sobre a história do turismo, escrevi com as minhas palavras daquilo que eu entendi. Isso é uma citação indireta, né? A ideia não é de vocês pegaram uma ideia e escreveram com as palavras de vocês. Então, lá vai ter o tempo inteiro, isso é citação indireta, isso é citação indireta, porque vocês não fizeram um estudo sobre a história do turismo, vocês estudaram, pegaram de outros autores que pesquisaram, né, para se fundamentar. Nesse momento, tanto do relatório quanto da fundamentação teórica, a gente não está colocando no programa de plágio, né? Então, eu pago lá R$10 por mês lá para colocar, para utilizar isso no final do ano. Então, vai chegar lá antes da entrega, quando vocês entregarem todo o trabalho de vocês, a gente vai colocar nesse programa de plágio e ali vai identificar, vai puxar em todos os sites, né, de onde vem as informações, e se não tiver referenciado, é considerado plágio e aparece um textinho vermelho. Eu posso mostrar para vocês como é que é o processo.
Então, ali, a gente consegue identificar se realmente o aluno fez o plágio do trabalho inteiro, ou se foi apenas um descuido de uma citação ou outra que ele copiou, né, e não referenciou. Então, isso vai ser cobrado também. Então, a gente já está pedindo para vocês tomarem cuidados na hora da construção, justamente para não ter problema lá na frente. Então, inclusive, teve casos, já em diversos anos, que o aluno apresenta uma coisa para a gente, chegou no final, apresentou outra, a gente põe no programa de plágio, o trabalho está 100% copiado da internet. Então, a gente consegue identificar através desse programa. E aí, né, só lamento para o aluno que daí vai reprovar na disciplina de estágio. Então, a gente pede para vocês tomarem cuidado em relação a isso. Certo? Eu acho que basicamente dos avisos paroquiais, eu acho que eram esses, né? Então, a partir de semana que vem, então eu vou ficar um pouquinho mais ausente, não vou ficar mais disponível ali no Google Meet, né, para conversar durante as manhãs. Segunda-feira, então, eu vou inverter meu horário de trabalho e a gente vai corrigir os trabalhos com, né, eu e o professor André juntos à tarde. E então, daí, a partir de semana que vem, daí é mais com vocês mesmo, né, para fazer essa fundamentação teórica, né, se vocês quiserem que já ir colocando lá no Classroom para a gente ir já dando uma olhada, né, ver se está feito certa a formatação, se a ideia é essa, né, então vai ser mais ou menos assim. Outro cuidado que vocês precisam ter, quando a gente fala que é para trabalhar com os autores, pesquisar diversos autores, vocês colocam lá no Google Acadêmico, né? Então, professor, eu não achei sobre a palavra que eu queria. Utilizem sinônimos, né? E vocês vão investigando dentro dessas palavras. A gente percebe, assim, é que às vezes tem uma limitação dos jovens de hoje em dia, muito tecnológica, sabe entrar em Facebook, em Instagram, mas às vezes não sabe utilizar as ferramentas a seu favor. Então, quando a gente coloca lá os tipos de pesquisa, pesquisa de trás para frente, de frente para trás, utiliza sinônimos, tenta esgotar de todas as formas dentro desse assunto que vocês vão pesquisar e defender, né, para achar quanto mais conteúdo e mais leitura vocês fizerem, melhor vai ser o desenvolvimento do trabalho, certo? Mais alguma coisa? De nossa parte era isso, né? Não sei se tem mais alguma dúvida deles, acho que o que eu queria passar era isso. Mais alguma pergunta? O cálice para sempre. Vocês gostam dessa reunião que a gente faz toda semana? Semana passada não fizemos. Vocês sentem falta? Como é que é? Sim. Então tá, então vamos ver se a gente faz toda semana. Tá. Então, assim, gente, o processo é esse, né? Então, ou o aluno, né, se a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né, ou se quiser fazer presencialmente, né, deixa para o ano que vem, é uma opção de escolha. A gente gostaria que todos chegassem até dezembro apresentando, né, fazendo todo o processo certinho. Mas a gente sabe que tem inúmeras dificuldades, que vocês precisam ajudar em casa, né, que às vezes tem que ficar cuidando de irmão, que tem que ajudar a limpar a casa, enfim, tem que fazer uma série de coisas que foge do nosso controle enquanto instituição de ensino, né? Então, mas a gente fica, de uma certa forma, muito feliz, assim, porque os poucos que produzem, né, isso que a gente tem focado em, né, a gente tem colocado todas as nossas energias em cima desses alunos que produzem, tem sido trabalhos muito legais, muito interessantes, então, inclusive a gente até tem que discutir algumas ideias aí, porque dá até para fazer um portfólio, né, selecionar os melhores trabalhos todos os anos e fazer um banco de referências, né, de estudos com os trabalhos de vocês, que inclusive, muitas vezes, trabalhos melhores que trabalhos de graduação, de pós-graduação que eu já tenho lido. Então, vocês são muito capazes, só basta querer e ter disciplina, né, ainda mais nesse momento de estudar aí com o computador, com a tentação do Facebook, do Instagram, de Netflix, né, tudo ocorrendo ao mesmo tempo. A disciplina esse ano é a palavra-chave, né? Eu tenho visto isso comigo também. É um esforço grande que tem que fazer, mas é possível. E vocês estão provando que é possível com os rendimentos que vários de vocês estão tendo.
certo? Esqueci de um detalhe importante. Tem um convite para vocês. Está acontecendo a semana, um encontro técnico-científico de gastronomia, turismo e hotelaria na Univale, tá? Eu vou botar ali o link para vocês olharem ali no chat. E amanhã, acho que é amanhã, né, que vai ter a palestra com o Beni. Então, sobre o turismo nesse momento de pandemia. Então, quem quiser acompanhar os trabalhos também os trabalhos acadêmicos, hoje à tarde vai ter sobre os restaurantes, do curso de gastronomia, tem o PIN, que é o temido trabalho da faculdade de turismo, né, da implantação de hotel. Então, se vocês quiserem acompanharem, já analisarem, né, a forma de apresentação, os slides, né, a postura dos alunos, eu acho que vale a pena, porque isso também a gente vai conversar agora no segundo semestre. Então, fica o convite para todo mundo prestigiar. Fechou. Vamos ouvir o velhinho amanhã de novo. Aí. Vou ficar mais um pouquinho aí, se algum quiser conversar, né, então a gente, acho que pode colocar como... Isso, eu vou encerrar a reunião aqui da gravação, e aí a gente fica mais um pouquinho por aqui para tirar dúvida de alguém que queira falar no particular, tá bom? Isso. Um abraço, até semana que vem. Obrigado, Luiz. Abraço, valeu, boa semana a todos. Usem máscara. Isso, galerinha, se cuida que tá feia a coisa. É isso aí.